Olá pessoal, estamos dando início ao nosso quadro Inclusão Eficiente Responde. Recebemos inúmeras perguntas a respeito do acesso da criança com deficiência na rede escolar e a respeito da obrigatoriedade de um laudo médico, para que essa criança ela tenha acesso à sua matrícula, bem como acesso ao processo de adaptações dos materiais e tudo mais. Desde 2014, o MEC lançou uma norma técnica que desobriga os familiares a apresentarem esse laudo médico com diagnóstico que justifique esse acesso a um currículo adaptado, às adaptações necessárias tanto do ponto de vista curricular como do ponto de vista ambiental. Não é mais necessário. Algumas escolas ainda mantêm essa postura de cobrar no ato da matrícula um laudo que mostre o diagnóstico da criança e que norteie quais ações a escola deve ter perante aquele aluno. Mas todos nós já sabemos que não é mais necessário e que, inclusive, essa criança pode apresentar laudos de outros profissionais, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, que justifique alguns comportamentos inadequados na escola ou algumas necessidades. O laudo médico já não é mais obrigatoriedade. E é importante a gente lembrar também que para a criança receber tudo isso que ela necessita, não vai ser um laudo que vai fazer com que os professores, a coordenação ou qualquer outra pessoa saiba o que fazer com essa criança. Na verdade, o que precisa acontecer é um processo avaliativo dessa criança, conhecer de que forma ela consegue se comunicar, de que forma ela aprende, de que forma, que objetos ou materiais que ela vai ter mais afinidade para poder receber esse conteúdo e de fato aprender. E a partir de uma avaliação específica dessa criança é que os professores vão poder adaptar o currículo ou o material dessa criança, usar utensílios, dispositivos de tecnologia assistiva, para que ela tenha um melhor desempenho nas atividades. E aí, assim, é que todo o processo de inclusão escolar vai começar. A partir disso, vale lembrar que nós precisamos oferecer oportunidades diferentes para as crianças que têm habilidades e limitações diferentes. Que quando nós oferecemos para as crianças oportunidades iguais, nós estamos, na verdade, usando uma estratégia de exclusão, pois cada uma delas tem o seu potencial diferente, tem a sua habilidade diferente, tem a sua forma de aprender diferente. Então, quando a criança é recebida na escola, é preciso que haja uma avaliação, principalmente qualitativa, sobre o desempenho dessa criança na escola. E, a partir disso, oferecer condições para que ela, individualmente, consiga alcançar os objetivos pedagógicos que são traçados pela escola e, muitas vezes, hoje, em conjunto também com os terapeutas, com a equipe médica e clínica que acompanha essa criança. O maior número de perguntas foi relacionado a como oferecer atividades para ensinar números ou ensinar a pintar ou cobrir algum desenho. E pra gente é muito difícil a gente dizer, olha, faz desse jeito. Na verdade, a gente precisa entender que não existe receita de bolo. Não adianta eu usar um tipo de estratégia para uma criança e querer que todas as outras façam da mesma forma. Essa não é a realidade. A cada criança, de fato, ela é única e as necessidades de cada uma vão ser específicas também. Acho que é interessante que a gente possa usar materiais que são convidativos para essa criança. Por exemplo, o cobrir pode ser extremamente difícil com um lápis, mas talvez com a tinta, com o dedo e depois para uma tinta no pincel, a gente possa ir gradativamente oferecendo uma postura que é a postura do lápis, mas através de um material que seja mais interessante e mais motivador para a criança. Até a utilização de alguns recursos de temas, onde a criança se identifica, um desenho animado. Eu vou trabalhar números, mas é muito mais legal trabalhar números se for com o desenho que eu gosto muito de assistir. Talvez a gente consiga essa motivação e essa participação de uma maneira mais real dessa criança, Uma coisa que me fez lembrar é que não adianta a gente inventar grandes coisas, fazer atividades brilhantes, se elas não forem reais e de acordo com a vida da criança. Não adianta a gente pensar em coisas, em estratégias mirabolantes e quando a criança chega em casa nada daquilo faz sentido para ela. Então é muito melhor quando a gente pensa em possibilidades. Vamos trabalhar determinado conteúdo, mas de forma que esse conteúdo seja aplicável no dia a dia. Por exemplo, a gente pode trabalhar sobre as fases da água, sobre a água líquida, sólida e gasosa, mas isso vai ter algum sentido para a vida da criança? A gente pode ir na cozinha com a criança e mostrar que existe a água, que tem o gelo, que tem o vapor saindo da panela que está esquentando, que tem também a água que a gente abre a torneira e a água cai. Então isso daí é um conteúdo que é pedagógico, porém ele é um conteúdo aplicado
à vida prática da criança. Isso é quando a gente fala de currículo funcional. É quando a gente pensa sempre em atividades que sejam significativas e que sejam relevantes no seu dia a dia. Que essas atividades precisam ser, de fato, atividades que essa criança vivencie. Outra coisa que é bastante comum da gente encontrar nas escolas é aquela inclusão em que a criança está na sala de aula, mas a professora está oferecendo um conteúdo para os demais alunos e ela está com um acompanhante ou mesmo sozinha fazendo um outro tipo de atividade que não condiz exatamente com aquilo que está sendo exposto. Pode ser que a criança não consiga realmente acompanhar aquele conteúdo que está sendo repassado, mas é interessante que a professora ofereça para essa criança algo relacionado àquele tema. Embora a criança não consiga acompanhar numa aula de matemática uma operação matemática, por exemplo, de adição ou de subtração, mas que ele esteja trabalhando uma pintura de números, né? Que ele esteja fazendo reconhecimento de números, porque em algum momento a professora e os demais alunos vão falar dos números, vão citar 2, 3, 4, e embora ele não esteja acompanhando o que está sendo feito ali num processo de adição, por exemplo, ele vai estar pintando o número 2, o número 4, e vai ficando algum registro. E ao longo do tempo vai se percebendo um aprendizado que talvez não seja no mesmo ritmo do que os colegas dos outros amigos da sala, mas que é um aprendizado dentro de um contexto matemático. E aí essa questão de acompanhar ou não o conteúdo sempre leva para aquela reflexão se a criança vai passar de ano ou se a criança vai reprovar e vai ter que repetir aquela série. E é um grande dilema, é uma questão muito delicada e os professores sozinhos não têm condições de resolver essa questão. A família sozinha não pode assumir a responsabilidade por querer reprovar ou passar uma criança, mas precisa ser uma decisão conjunta, né, com toda a equipe que acompanha essa criança. E aí a gente precisa avaliar muito bem se essa criança vai ter grandes conquistas, se ela manter-se naquela sala, em termos pedagógicos, ou se é muito melhor que ela acompanhe aquela turma que ela já fez amizade, que ela já tem amigos que são de referência para ela, e que ela ganha muitas outras questões, principalmente em relação à participação social. E a gente precisa, de fato, avaliar tudo isso. Precisa ser muito bem ponderado e avaliado todas as possibilidades para que a decisão não seja uma decisão em que venhamos nos arrepender depois, mas que seja uma decisão acertada de fato. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Inclusão Eficiente Responde. Nós gostaríamos de agradecer a participação, as trocas, né? E nós realmente esperamos que tenhamos conseguido corresponder, né, todas as dúvidas e continue enviando perguntas que nós estamos aqui para tentar saná-las de alguma forma.